Embora não fique muito evidente nessa narrativa do capítulo 1, início do 2 de Gênesis, nesse bloco aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 4, embora isso não esteja assim patente, o que a gente percebe aqui? Houve um planejamento. O planejamento fica claro nos verbos e na maneira como a criação é narrada. Deus criou e fez. Criou e fez. E viu que era bom. Criou, fez, viu que era bom. Então há uma projeção, uma concretização e uma avaliação. Uma seleção do que é bom. Porque só o que é bom, bom no sentido de que aquilo que corresponde ou que mais se aproxima ao projeto, você avalia o que foi feito e ajuiza se aquilo que conseguiu ser concretizado está próximo do projeto. Se está, é bom. Correspondeu ao projeto. Então, do ponto de vista de Deus, há uma perspectiva. Ele quer que a criação corresponda ao seu projeto. E nós vamos ver isso claramente na criação do ser humano. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, há um homem ideal. O homem primordial, que os hebreus chamam de Adam Kadmor, que Kadmor é primordial, ou primeiro. O homem primeiro, ele poderia até dizer assim, um homem platônico, o ser humano platônico, é aquele que corresponde ao projeto divino de humanidade. Então, Deus projetou o ser humano, soprou nele, insuflou nele todas as potencialidades e um conjunto de virtudes, de capacidades que iriam se desenvolver. Então, a ideia é de que o Criador, isso é importante, porque nós temos um hábito de pensar a evolução como alguém que está apontando um caminho. Então, como se a evolução fosse assim, vai para lá. Essa é a nossa ideia de evolução. Se ela fosse uma estrada e eu digo assim, segue aqui. Então, quando eu digo isso, eu estou assumindo que eu estou aqui, eu não estou lá. Mas a evolução não é assim. Por quê? Porque Deus já está onde tudo vai chegar. Então, a perspectiva da evolução bíblica é a perspectiva de que o Criador está na perfeição, na chegada, e ele atrai para ele. Então, tudo que se desenvolve está sendo atraído pelo Criador. É diferente a perspectiva. Ele já está na perfeição. Ele é a perfeição. Então, ele puxa tudo para o projeto original. Não é? Como que os nossos irmãos evangélicos e os católicos, né, eu digo dos teólogos, os teólogos evangélicos e os teólogos católicos vão se referir a isso? Eles não vão usar a palavra evolução. Eles vão falar do plano da salvação ou história da salvação. Por que história da salvação? Porque o texto dá a entender que tem um projeto para o primeiro homem, mas esse primeiro homem, de início, não corresponde nem a 1% do projeto. Não é? Ele não aceita essa ação atrativa de Deus. E ele resolve caminhar por conta própria. Ele recusa esse poder atrativo de Deus e fala, não, eu vou caminhar aqui, eu vou seguir meu próprio caminho. E nesse seguir o próprio caminho, ele deixa de corresponder ao projeto divino
e então ele se torna algo que não é o homem. Não é o homem projetado por Deus. Não é? Então ele se torna desumano. Não é trocadilho, hein? Isso aqui não é trocadilho. Então, um Caim que mata o irmão é desumano. Não é? Um assassino é desumano? Não é uma desumanidade? A violência, o roubo, o egoísmo, todas as mazelas que nós vivemos hoje no mundo, não é desumano? É desumano. E o que significa isso? Significa que o ser humano recusou o projeto de uma humanidade e adotou um projeto individual, próprio. Mas como que uma criatura imperfeita, que está em processo de aperfeiçoamento, pode criar um projeto perfeito? Como é que isso é possível? É algo para a gente refletir. Até para que a gente não se iluda com instituições e projetos humanos. Emmanuel diz isso. Não deposite toda a sua fé em instituições que são fruto de um projeto humano, portanto são falíveis como seres humanos. Todo projeto humano é falível. Porque ele foi feito por criaturas que são imperfeitas, que estão em processo de aperfeiçoamento. Então, tudo que o ser humano cria vai se aperfeiçoar. Isso é muito importante porque essa é a tensão bíblica que está descrita aqui no primeiro capítulo. O primeiro capítulo está em germe. O homem foi criado com toda a potencialidade. Quando começa a narrativa do capítulo 2, nós vamos mostrar que esse homem, porque tem o livre-arbítrio, olha que interessante, porque tem o livre-arbítrio, ele pode recusar essa força gravitacional de Deus. Recusar em parte. Em parte. Até um determinado limite, porque o livre-arbítrio humano não pode ser igual ao livre-arbítrio de Deus. A vontade humana não pode ter a mesma força e o mesmo status da vontade divina. A vontade humana é limitada, reduzida, ela é observada, ela é condicionada às leis divinas. Então Deus concede um livre-arbítrio dentro de uma margem de movimentação. E já está bom, né? Porque com essa margem a gente já faz tanta coisa equivocada. E boa também, não é? E boa também.